Isaías 8. Disse-me também o Senhor: toma uma tábua grande e escreve nela em caracteres legíveis Maher-Salal Asbaz. Tomei, pois, comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu, e deu à luz um filho, e o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher-Salal Asbaz. Pois antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco, e os despojos de Samaria, diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo rejeitou as águas de Siloa, que correm brandamente, e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando, irá passando por ele, chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Exasperai-vos, ó povos, e sereis quebrantados, dai ouvidos, todos os que sois de terras longínquas, cingi-vos e sereis feitos em pedaços, cingi-vos e sereis feitos em pedaços, tomai juntamente conselho, e ele será frustrado, dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Pois assim o Senhor me falou, com sua forte mão deitada em mim, e me admoestou a que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conspiração a tudo, quanto este povo chama conspiração, e não temais aquilo que ele teme, nem por isso vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço, e de rocha de escândalo, às duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão, e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados, e presos. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, são como sinais e portentos em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que choreiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? A lei é o testemunho: se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e, tendo fome, se agastarão, e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para o céu em cima, e para a terra embaixo, e eis aí a angústia, a escuridão, tristeza da aflição, e para as trevas serão empurrados. Isaías 9. Mas para que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envileceu a terra de Zebulon, e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto, e toda capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, os quais em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Pelo que o Senhor suscita contra eles os adversários de Rezim, e instiga os seus inimigos, os sírios do Oriente, e os filisteus do Ocidente, e eles devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão.
Todavia o povo não se voltou para quem o feriu, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor cortou de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião e o varão de respeito, esse é a cabeça, e o profeta que ensina mentiras, esse é a cauda. Porque os que guiam este povo desencaminham, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são profanos e malfeitores, e toda boca profere doidices. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Pois a impiedade lavra como um fogo que devora espinhos e abrolhos, e se ateia no emaranhado da floresta. E eles sobem ao alto em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos a terra se queima, e o povo é como a pasto do fogo, ninguém poupa ao seu irmão. Se colher da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda não se fartará, cada um comerá a carne de seu braço. Manassés será contra Efraim, Efraim contra Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías 10. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidades, para privarem da justiça os necessitados, e arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação, e na desolação, que há de vir de longe, a quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa riqueza? Nada mais resta senão curvar-vos entre os presos, ou cair entre os mortos. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Eu a envio contra uma nação ímpia, e contra o povo do meu furor lhe dou ordem, para tomar o despojo, para arrebatar a presa, e para os pisar aos pés, como a lama das ruas. Todavia ela não entende assim, nem o seu coração assim o imagina, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Pois diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calnó como Carquemes, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco. Do mesmo modo que a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e de Samaria, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não farei igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará o rei da Assíria pela arrogância do seu coração e a pomba da altivez dos seus olhos. Porquanto diz ele: com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou entendido, eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como ao ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou chilreasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou se engrandecerá a serra contra o que a maneja, como se a vara movesse o que a levanta, ou o bordão levantasse aquele que não é pau. Pelo que o Senhor Deus dos Exércitos fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. A luz de Israel virá a ser um fogo e o seu santo uma labareda, que num só dia abrasará e consumirá os seus espinheiros e as suas sarças. Também consumirá a glória da sua floresta, e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente vai definhando. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que o resto de Israel, e os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, antes se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, o resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele voltará. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Pois uma destruição, e essa já determinada, o Senhor Deus dos Exércitos executará no meio de toda esta terra.
Pelo que assim diz o Senhor Deus dos exércitos, ó povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação, e a minha ira servirá para os consumir. E o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Oreb, e a sua vara se estenderá sobre o mar, e ele a levantará como no Egito. E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da gordura. Os assírios já chegaram a Aiate, passaram por Migron. Em Micmas deixam depositada a sua bagagem, já atravessaram o desfiladeiro, já se alojam em Geba, Ramatreme, Gibeá de Saul já fugiu. Clama com alta voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís. Responde-lhe, ó Anatote. Já se foi Madmena, os moradores de Gebim procuram refúgio. Hoje mesmo parará em Nobe, sacudirá o punho contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Eis que o Senhor Deus dos exércitos cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os elevados serão abatidos. E cortará com o ferro emaranhado da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Isaías